Então vamos praticar, né? Nada melhor do que muitos problemas para a gente exercitar, treinar, aprender. Eu costumo dizer que não é de ouvir tocar piano que você aprende a tocar piano, né? É tocando. Então, física, matemática e química, a mesma coisa. Vamos fazer exercício. Olha só esse problema que nós temos aqui, ó. Considere o problema de Calvin na tirinha a seguir. Qual é o problema? Jack e Joey saíram de casa ao mesmo tempo e estão dirigindo um na direção do outro. Jack vai a 120 km por hora e Joey vai a 60 km por hora. Em 10 minutos, os dois vão chegar ao mesmo ponto. A que distância o Jack e o Joey estavam um do outro? Né? Então, vamos montar o problema. Tem gente que gosta de resolver por velocidade relativa. Eu vou dar essa aula de velocidade relativa mais tarde, então não vou resolver a partir daí. Eu vou usar a equação, a função horária da posição, tá ok? Primeiro vamos colocar aqui vamos combinar o seguinte, né? Eu vou chamar o Jack, né? Vou chamar o Jack de A, ok? E eu vou chamar o Joey de B. Então a gente leu lá no problema que a velocidade do Jack, a velocidade de A, ela vale 120 km por hora. 120 km por hora. E eu tenho aqui a velocidade do Joey. A velocidade do Joey é de 60 km por hora. E eu estou percebendo que eles se encontram, né? Eles se encontram em quanto tempo? Eles se encontram em 10 minutos. Bom, já há uma incompatibilidade aqui entre unidades. Vamos resolver isso? Vamos resolver essa incompatibilidade? Vou pegar aqui, ó, no cantinho, né? Vou pegar aqui no cantinho e pensar na máquina infernal, no relógio. Certinho? O relógio, se a gente pegar esse relógio e dividir em 3 partes aqui, ó, né? 3 partes iguais, o que a gente tem para cada parte? A gente tem 1/3 de hora. Né? 1/3 de hora são 20 minutos. Sempre boa essa relação. Se eu dividir por 2, 1/6 de hora, são os 10 minutos do nosso problema, ok? Tem gente que já faz direto isso daqui, né? 60 minutos por 6 dá 10 minutos. Fácil, né, gente? Então, se você pegar 1/3 de hora, 2/3 de horas, 1/4 de hora, é sempre melhor do que trabalhar com dízima periódica, tá? Então, aqui, ó, né, eu tenho 1/6 de hora. E agora nós vamos montar o nosso probleminha. Para montar o nosso probleminha, a melhor coisa é fazer um desenho. Então, vou criar um referencial. Estou criando aqui um referencial. Nosso referencial é crescente para a direita, ok? Vou colocar uma origem e já vou colocar alguém aqui. Vamos colocar, por exemplo, o Jack aqui. Então, o Jack está com o seu carro. Olha lá o carro do Jack. E ele está vindo aqui, ó, com uma velocidade. Uma velocidade, né? Velocidade de A. E o Joey está longe dele, mas vindo na direção dele. Então o Joey está aqui, ó, o carro dele, indo na direção do Jack. Então o Joey está assim, ó, com uma velocidade que é a velocidade de B. Ok? Tudo bem? Como é que a gente descreve isso daqui se a gente não sabe a posição, né, a distância entre eles? Fácil. Eu vou chamar isso daqui de 0 e aqui, como eu não sei, eu vou chamar de x. Poderia ter feito o oposto, né? Tanto faz. Crescente ou referencial para a esquerda ou para a direita, a gente vai chegar à mesma conclusão. Agora, nós vamos fazer o quê? Equação horária da posição, função horária da posição para cada um deles. S é igual a S0 mais VT. Vou montar para o Jack, que é o A. Vai ficar assim, ó, 0 mais 120T. Não substituo nada ainda, tá? Você vai entender por quê. S do B eu vou ficar com o X, que é de onde ele está partindo, a posição inicial dele, menos o 60T.
Para finalizar esse problema, aí depende muito do gosto da pessoa, né? Você poderia pegar esse 1/6 que está aqui e colocar aqui, ó. Se você fizesse isso, você ia saber a posição do Jack? Ia. Sabendo a posição do Jack, você pode vir aqui nessa equação e substituir. E daí você, sabendo o tempo, sabendo a posição, vai achar esse x que está aqui? Com certeza. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer de uma outra forma, tá? Não que seja muito melhor, tá? Não é muito melhor. Eu vou dizer assim, ó, quem se encontra tem a mesma posição. S do A igual a S do B. Tá? S do A igual a S do B, então 120t vai ter que ser igual a x menos 60t. E vou isolar o x, ó. O x será, vou passar o 60 para o outro lado, vai trocar o sinal, vai ser igual a 180t. Como eu sei o t, né? Então agora já acho o x direto. Então vai ficar 180 vezes 1/6. E isso daqui, né? 180 vezes 1/6, daqui dá 30. Como eu estou buscando distância, 30 quilômetros. Ok? Então quem fizesse do outro jeito estaria bom. Né? Quem fizesse por velocidade relativa também está bom. Sabe qual é o meu problema com velocidade relativa e vocês, alunos? O meu problema é o seguinte, velocidade relativa acaba sendo sim um raciocínio bem fácil de fazer esse tipo de problema, mas a gente tem que lembrar que os dois objetos têm que estar com movimento uniforme. Se um deles não tiver o movimento uniforme, velocidade relativa já não resolve o problema, enquanto esse raciocínio que eu descrevi aqui resolve 100% dos problemas, tá ok? Então vai a dica. Montar a equação acaba sendo, né, mais genérico do que fazer por velocidade relativa. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido.